Olá, pessoal. Seja bem-vindo, colega dermatologista, colegas médicos, colegas residentes também, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Dermacirurgia, o podcast que vai falar de cirurgia dermatológica. Este vai ser o novo canal que vai levar a vocês toda a informação de qualidade, de formação, de aprimoramento na cirurgia dermatológica. Fiquem conosco, a gente tem muito ainda a apresentar para vocês. Olá, pessoal, mais um Dermacirurgia Cast, o nosso videocast em cirurgia dermatológica. É interessante que a gente tem avançado bastante nesses temas da cirurgia e toda vez que a gente faz uma dermacirurgia tem um convidado, né? E esses convidados trazem informações extremamente valiosas para a gente. É importante para vocês o que a gente vai discutir hoje, que a gente vai discutir as complicações pós-operatórias, mas vamos falar também de aspectos do pré-operatório, do transoperatório, tá? E a gente trouxe um professor de fora, professor Cipriano Ferreira da Silva Júnior, professor adjunto da Universidade Federal de Rondônia, há 22 anos na dermatologia, tem uma experiência gigante na cirurgia, na dermatologia tropical e na cirurgia dermatológica. Então ele vai contribuir muito conosco, é um estudioso. Cipriano faz tudo com esmero muito grande. E eu acho que a gente vai aqui enriquecer bastante o nosso diálogo, a nossa discussão. Fiquem conosco. Cipriano, meu amigo, pode se apresentar aí para o pessoal, dar suas saudações. Beleza. Todos sejam muito bem-vindos, vocês estão muito bem acompanhados do professor doutor Otávio Lopes, que é um grande cirurgião que transita muito bem na dermatologia da Paraíba, sendo uma referência hoje praticamente nacional em cirurgia dermatológica, né? É um cara que tem muito a ensinar. Pessoal, esse nosso encontro hoje é um encontro que a gente vai falar de prevenção das complicações em cirurgia dermatológica. Dr. Otávio, ele usou um termo muito interessante, que é prevenir. Prevenir é melhor do que tratar, né, Otávio? Com certeza, né? Com certeza. Isso acho que é a intenção de todos, né? A gente não chegar a complicações nenhuma, né? É a complicação, porque se a complicação chegar, você vai ter que tratar e elas podem ter uma maior ou menor complexidade, né? E a gente consegue mitigar muito isso, né, Cipriano? Quando a gente tem uma percepção clara dos riscos, uma percepção clara do que a gente está intervindo, do paciente que a gente está intervindo, né? Então, o conhecimento completo disso é muito importante para a gente mitigar esses riscos, né? Eu gosto de usar dois termos. Um deles é bom senso e a outra é o pleno domínio técnico da técnica cirúrgica, né? Então, o bom senso é para todo mundo tem bom senso. Se você avaliar um paciente e você sentir que você não tem capacidade técnica de resolver cirurgicamente aquele paciente, é melhor ou você indica algum colega com mais experiência para aquele caso específico, até mesmo de outra especialidade, ou você chama alguém para te ajudar. Isso. Porque 2 cirurgiões dermatológicos experientes, eles conseguem uma resolutividade maior. E em relação ao segundo termo, qual é o melhor retalho, digamos, em cirurgia? O melhor retalho em cirurgia é o que você domina, certo? Não é o melhor retalho, não é o retalho que está descrito no último paper, no último artigo, mas sim aquele que você domina. Isso. E uma coisa muito importante, quanto mais simples, quanto mais você simplifica o seu ato cirúrgico, menor é o índice de complicação. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Gostei dessa dica, essa sua posição é interessante, porque e valiosíssima, né? Esse conhecimento, cara, não tem preço não, viu? Deixa eu colocar aqui para diante, ó, nessa segunda tela, que a gente vê aí, esse material, Cipriano,
é do nosso módulo, do segundo módulo do nosso curso de cirurgia dermatológica, princípio da cirurgia dermatológica. Aí está esses temas que serão aqui abordados. A gente tem dentro desses aí vídeos mostrando na prática o que a gente vai colocar aqui, o que a gente vai conversar. Mas esse conhecimento aqui é muito teórico também, né? Então isso aqui vai enriquecer bastante. Nesse ponto 6, a gente vê aí os aspectos pré-operatórios. Aí temos a importância de uma boa anamnese para o diagnóstico e mitigação de riscos operatórios. Tu já deu até uma palavrinha a respeito disso aí. Como é que tu, na tua experiência, se posiciona para tomar a decisão mais adequada para o teu paciente? O que é que tu leva em consideração desse aspecto da anamnese? Tu vai operar o paciente, o que é que tu leva em consideração para dizer assim, poxa, eu vou seguro para aquilo ali? Primeira coisa fundamental, Otávio, é a gente ter uma boa comunicação com o paciente, né? Certo. Ou seja, quando a gente tem uma boa comunicação com o paciente, as coisas elas ficam claras, né? Elas ficam claras e o paciente ele não tem dúvidas e você consegue uma adesão muito melhor. Outro aspecto fundamental em relação a essa fase pré-operatória é que o dermatologista ele conhece os mecanismos do tumor dermatológico, da doença inflamatória dermatológica. Então, a gente não tira nem de mais e nem de menos. A gente tira na medida. Porque a gente sabe exatamente até onde aquele tumor, potencialmente, de acordo com o mecanismo da doença, ele pode estar. Rotineiramente, a gente acaba pegando umas decisões de tumores gigantescas sem necessidade. Você já pegou dermatofibroma com uma cirurgia enorme, com uma cicatriz enorme? Já. Inclusive, até, vamos imaginar até que o paciente que precisasse de uma margem cirúrgica maior, mas foi muito além daquilo que é necessário, né? E também isso não é prudente, né? Exatamente. A gente encontra isso também, porque às vezes o cirurgião oncológico, que está afeito a tantas outras patologias internas, inclusive, de órgãos internos, não está afeito ao dia a dia das doenças dermatológicas, né? Das doenças oncológicas dermatológicas. E aí ele termina dando uma margem muito grande e às vezes desnecessária. Exatamente. Né? Outro ponto importante nesse dado aí, Cipriano, é a gente conhecer o paciente do potencial de risco. Por exemplo, o paciente tem cardiopatia, o paciente usa medicação que pode ter algum tipo de risco na cirurgia. Né? Você faz um levantamento completo do seu paciente quando vai operar. Né? Sim. Eu tenho muito cuidado, Otávio, com os extremos de idade. Certo. O extremo de idade. O que é o extremo de idade? É aquele idoso que usa múltiplas medicações, muitas vezes usando anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, medicamentos que podem interferir na coagulação, no sangramento, na formação de hematomas. Isso é muito importante a gente triar. O idoso, ele também tem hipertensão arterial sistêmica, que é algo que a gente tem de triar de maneira muito eficiente, compensar o paciente antes da cirurgia. E, em relação às idades menores, às crianças, a gente tem que ter muito cuidado em saber exatamente qual é o perfil psicológico daquela criança. Por exemplo, tem criança que ela deixa você fazer o procedimento, e tem outras crianças que ela não deixa você fazer o procedimento por nada. Então, se você tem uma criança mais ansiosa e que vai precisar de uma sedação anestésica, é melhor você já fazer a sedação desde o começo. Porque se você tentar fazer um bloqueio regional, você tentar fazer uma infiltração, a criança não vai deixar, vai ter de segurar a força durante o procedimento, vai contaminar o centro cirúrgico, você não vai conseguir fazer uma sutura adequada. Então, essa triagem com os extremos de idade ela é muito importante. Certo. Existe um ponto de corte para você não indicar o procedimento, ou contraindicar o procedimento? Por exemplo, um paciente com níveis glicêmicos acima de 150 ou 200, tal. Não, 150, vai lá, não está tão alto. Você contraindicaria a cirurgia? Ou um paciente com
crise hipertensiva é diferente de hipertensão. Certo. Às vezes a gente pega o paciente com hipertensão, ele é hipertenso, está hipertenso naquele momento, mas sem sintoma algum. Existe algum limite de corte para vocês contraindicar a cirurgia para esse paciente? Otávio, isso é muito relativo. É muito relativo. De um modo geral, não é adequado operar um paciente com glicemia mais do que 200. Né? Porque se ele está com glicemia mais de 200, uma hemoglobina glicada muito alta, é porque ele vem sendo descompensado há muito tempo. Né? Certo. Consequentemente, esse é um paciente que vai ter uma maior probabilidade de estar imunossuprimido, fazer infecção secundária, retardo na cicatrização pelos níveis elevados de glicose. Então, o ideal, né, mesmo em se tratando de cirurgias pequenas, é que aquela glicemia esteja abaixo de 200. Né? Certo. Em relação à hipertensão arterial, é relativo também, porque, por exemplo, tem paciente que ele tem ele mantém uma pressão ali de 140 por 100, 150 por 100. Esse é um paciente que aquele sendo o basal dele, dá para você operar tranquilamente. É diferente do paciente que você pega, que ele é um 120 por 80, e ali ele chega lá com 140 por 110. Aí é um paciente que tem um maior risco de complicar. Mas, assim, de um modo geral, se a gente for falar num número X, eu trabalharia com 200 de glicemia e aí 150 por 100 de pressão arterial. Mas, repito mais uma vez, isso é relativo, vai depender de cada paciente, de cada um. Entendi. Eu acho que é isso mesmo. Eu não contraindico a cirurgia desses pacientes que são hipertensos crônicos. Eu contraindicaria a cirurgia em situações extremas de hipertensão, sobretudo os pacientes sintomáticos da hipertensão, né? Até porque quando você começa, ele está mais pela ansiedade, até dá aumentado na pressão, e depois que você começa a cirurgia e ele começa a se tranquilizar, a pressão baixa um pouco mais, né? Sim. Chega até a normalidade. E vale salientar nessa situação, assim, que você usa vasoconstritor nessas situações porque é uma celeuma medonha. E dizer que os pacientes hipertensos não dá para usar vasoconstritor, né? Há alguns trabalhos que dizem que não há risco algum. Eu uso, em todos os meus pacientes, eu uso um vasoconstritor, mas uso a felipressina, que tem a ação direta na estrutura vascular, né? Não tem os riscos da adrenalina. Então, isso dá uma certa segurança. Você tem costume de usar adrenalina? Ou você tem alguma restrição com a adrenalina para esses pacientes? Não, habitualmente a gente faz aquela solução que se aproxima da solução de Klein, né? Certo. Que é com soro fisiológico, bicarbonato, anora. Então, esses aí dá para fazer tranquilo. Nunca tive nenhum caso que esse tipo de solução, esse tipo de difusão interferiu na pressão do paciente. Mas a fenipressina, né? Felipressina, eu não tenho experiência com ela, não. Certo. Mas com a clássica solução de Klein, a solução de Klein modificada, dá para usar tranquilamente. Né? Tá bom. E você tem seu anestésico de costume é a xilocaína com... Ou você usa a BUP, Não, xilocaína mesmo. Xilocaína mesmo, clássica. A bupivacaína, ela tem uma vantagem de dar um efeito mais prolongado, né? Já o outro problema é que aumenta riscos cardíacos, né? Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com a bupivacaína. A levobupivacaína e a ropivacaína, elas podem ser utilizadas, são mais caras e são mais seguras do ponto de vista cardíaco, e também tem a duração muito prolongada também, né? Bom... Mas o grande coringa é a lidocaína mesmo. A lidocaína é barata, fácil, segura demais, né? A quantidade de anestésico que a gente usa nos permite, e o tempo de anestesia dada pela xilocaína permite a maioria absoluta das cirurgias dermatológicas. Então, e uma vantagem... Eu prefiro muito mais a segurança, né? E uma vantagem do que você acabou de falar aí sobre a questão do vasoconstritor é que ele diminui a hemorragia transoperatório, né? Você conseguindo fazer essas soluções diluídas, você consegue fazer
uma anestesia infiltrativa, que também dá grande conforto em relação ao sangramento também no pós-operatório. Certo. E dá um efeito residualzinho bom também, né? É verdade. Diz aí para o pessoal que nós temos um Dermacast que fala sobre anestesia. E aí o convidado é um anestesista, renomadíssimo aqui, Dr. Walter Ramalho. Vale a pena vocês conferirem, vocês darem uma olhada nisso aí. A gente detalha todos os anestésicos, os aspectos da segurança desses anestésicos também, as doses dos anestésicos e as doses, inclusive, com vasoconstritores. Então, dá uma conferida lá, vale a pena. Ótimo. Meu amigo, nessa situação aí dos cuidados transoperatórios, os aspectos da asepsia, né, a segurança cirúrgica, a gente já falou bastante aqui, na questão da segurança cirúrgica, conhecer muito bem o que você vai fazer, né? Risco biológico e zonas de risco. Eu traria aqui para a questão da asepsia, que não tem muito o que dizer da asepsia, lógico, a gente ser rigoroso na asepsia, né? Você usa o que para a sua asepsia? PVPI ou clorexidina? Os dois. Os dois? Os dois. Eu uso mais o clorexidine no corpo. Aquoso ou alcoólico? Mais no corpo, extremidades. Aquoso? O aquoso ou o alcoólico? O alcoólico, ele tem um poder de degermante mais prolongado do que o aquoso. Isso é fato. Uhum. A desvantagem dele é que se você não enxugar direito, aquilo lá na hora do bisturi elétrico pode pegar fogo, né? Que é alcoólico. Verdade, é verdade. E um dado interessante é quando você vai fazer também a região periorbital, muito cuidado com a clorexidina na conjuntiva, né? Que é muito irritativa, né? Exatamente. Na conjuntiva, né? Principalmente pacientes que fizeram cirurgia ocular, né? Tem que ter esse cuidado também. Certo. Mas tanto clorexidina como PVPI também a gente usa bastante, indiscriminadamente. Joia. Nos aspectos da segurança cirúrgica, aqui vale salientar um aspecto muito interessante, que é a gente, quando coloca o paciente, porque a gente coloca, não vai um paciente para a gente operar, né? Geralmente a gente tem uma quantidade de pacientes para operar naquele dia. Sim, e é importante que a gente tenha a certeza de que a gente está operando a coisa certa no paciente, né? Para a gente não trocar, muito importante isso, não trocar, porque você diz uma coisa para o paciente, de repente você tira outra no paciente. Isso não é incomum não, viu? Acontecer não. Até porque geralmente os pacientes que têm múltiplos nervos, por exemplo, o nervo que você julgou necessário e disse para o paciente que ia tirar, não foi retirado, foi tirado outro. Isso para o paciente gera uma desconfiança muito grande, né? E uma insegurança muito grande. Então eu tenho muito cuidado com esse tipo de ação. Seria o equivalente, por exemplo, e acontece, um cirurgião vascular que disse que ia operar a perna direita e de repente foi para o centro cirúrgico e operou a esquerda do paciente, né? Exatamente. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande também na segurança do paciente. E a segurança do paciente vale tudo, inclusive riscos de queda na maca, né? Quando o paciente vai se levantar da maca, terminou a cirurgia, vai se levantar com cuidado para o paciente se levantar, né? Para não ter lipotímia, para não ter riscos de queda ali dentro do seu centro cirúrgico, né? Da sua sala de cirurgia. E a responsabilidade é nossa, né? Enquanto ele estiver lá dentro. Exatamente. Então tem que ter um cuidado redobrado, né? Risco biológico também é muito importante, tanto para o paciente quanto para a equipe de trabalho, que a equipe, o médico e sua circulante. Sim, correto. Quando você tem que conhecer o paciente, sobretudo no que diz respeito à possibilidade de infecção para a sua equipe, para você, né? Se ele tem vírus de hepatite, de HIV, né? Então, se aquilo que você está abordando existe risco inclusive bacteriano também, né? Para a gente proteger a gente próprio e a própria moça circulante, a enfermeira, a técnica de enfermagem que está conosco. E um detalhe bastante interessante, Otávio, é o seguinte, olha só, que a gente tem de redobrar o nosso cuidado. Por exemplo, você está lá fazendo a sutura, o fio não deu.
Isso. Aí você pede mais um fio, mais outro fio, e vai jogando ali a agulha no campo cirúrgico. Uhum. Se você não tiver cuidado com a quantidade de fios que você pediu e jogar, desprezar depois de maneira adequada aquela quantidade, pode um ficar por ali e quando o seu pessoal de apoio, até mesmo você, for manipular aqueles campos cirúrgicos para guardar, para deixar ele... Inclusive para dar destino final, né? A ele, você pode, né, se machucar. Você pode se machucar ali, se contaminar. Exato. Né? O que eu tenho feito, Cipriano, é o seguinte, a responsabilidade dos pérfuro-cortantes é do médico da clínica. Por que a gente fez isso dentro da nossa clínica e a gente não teve nenhum acidente em mais de 25 anos de atuação, a gente não teve nenhum acidente na clínica? Primeiro porque a gente não delegou a técnica de enfermagem a responsabilidade de tirar os pérfuro-cortantes. Se eu termino a cirurgia, é de responsabilidade do médico, porque ele tem que proteger tudo, tirar aqueles pérfuro-cortantes. Dentro da mesa do IMAIO, os pérfuro-cortantes ficam no canto bem separado de onde vai a mão do cirurgião, ou do auxiliar do cirurgião, para que ele não, por engano, dane a mão em cima de uma agulha ou dane a mão em cima de uma lâmina, né? Sim, correto. Tem essa separação da própria mesa de IMAIO. E quando conclui a cirurgia, esses materiais pérfuro-cortantes são desprezados na caixa adequada pelo próprio médico. Ele tem a responsabilidade de fazer isso, até porque a responsabilidade, pessoal, a responsabilidade de tudo que acontece no centro cirúrgico, na sua clínica, é sua. Responsabilidade civil, responsabilidade ética, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aí redobrado e proteger a nossa equipe também, né? Isso é verdade. Eu vou citar aqui um detalhe da minha experiência. Por exemplo, vou remover um nervo. Nervo é uma coisa simples, pequeno, né? E habitualmente quando eu faço a excisão de um nervo melanocítico, eu tenho 4 cortantes lá. Eu tenho uma seringa com a agulha para aspirar. Eu tenho a minha agulha de insulina para infiltrar, que é a mais fininha, para promover menos dor no paciente. Eu tenho uma lâmina 15 lá e tem um fio. Então, eu tenho ensinando aqui na minha cabeça. Ó. 4. Eventualmente, um fio cai, um fio quebra, a gente perde aquele fio, contamina de alguma maneira, e eu peço outro. Certo. Então, toda vez que eu faço isso, eu fico repetindo para minha técnica de enfermagem, para quem está me auxiliando, para a enfermeira, que, olha, foram 5, não deixa eu esquecer que foram 5. Certo. Porque do jeito que você orientou aí, no final eu pego tudo, né? Mas, se a gente não tomar cuidado e fugir um pouquinho da rotina, a gente acaba esquecendo aquele 5º elemento. Entendi, é isso mesmo. Nas zonas de risco, aquilo que a gente já conhece, né? Eu acho que o conhecimento de anatomia é fundamental em procedimento cirúrgico. Não tem como você fazer um procedimento cirúrgico sem conhecer a anatomia adequadamente, senão você vai se dar mal. E a gente chama muito a atenção nos nossos alguns livros que tem tem um livro, inclusive, específico que fala de zonas de risco, né? Sim, zonas cirúrgicas de risco. E ele fala muito nos aspectos das lesões neurais. Mas a gente tem que ficar atento também às lesões vasculares importantes, sobretudo na região cervical. Sim, né? Correto. A cervical anterior e a gente lesar uma estrutura vascular dessa de bastante calibre e trazer um desfecho gravíssimo ali para o paciente, né? Difícil. A gente teve uma situação no Hospital do Câncer que foi um cirurgião de cabeça e pescoço. Foi fazer uma cirurgia de um tumor na região ali do bulbo carotídeo. Era um tumor recidivado, foi fazer uma biópsia, mas estava tudo muito infiltrado naquela região. Ele lesou a carótida, porque ela tinha uma retração tão importante, a carótida estava bem superficial. E o paciente não deu tempo de chegar ao centro cirúrgico. Estava na mão de um cirurgião de cabeça e pescoço, um cara que tem uma experiência gigantesca. Toda vez que a gente vai abordar um paciente, muito cuidado aonde você vai mexer, em que local você está. Se você estiver inseguro, faz o que o Cipriano disse. Olha, convida um colega mais experiente, troca a ideia com outro, pede uma orientação
de um outro colega, para que a gente faça o melhor para o paciente, não é isso? É verdade, não, com certeza. Isso aí, ó, um cisto epidérmico. Tem uma coisa mais simples que um cisto epidérmico? Não É. tem. Uhum. Mas um cisto epidérmico em cima da jugular, Pois você é. precisa de cuidado. Pois é, tem que ter, porque ele chega bem ali na face do platisma e logo abaixo daquele negócio. Às vezes a pessoa tem a mão pesada, vai com a lâmina de bisturi um pouco mais fundo, né? Provoca um acidente ali desnecessário, que a equipe toda vai ficar em pânico, né? Eu falei na questão inicial do bom senso, né? Exato, bom Você vê que senso. não dá, não assume esse risco desnecessário. Certíssimo. Eu vou passar aqui para o próximo tópico, que a gente vai entrar agora na questão das complicações mesmo, cirúrgicas, e aí tem Em relação a esse cuidado que você falou, da triagem do paciente, cada dia mais, Otávio, os hospitais eles estão fazendo protocolos, viu? Então, né? Estão fazendo protocolos, o paciente quando entra recebe uma pulseira, essa pulseira tem um número com o nome completo do paciente, o CPF, e toda vez que o paciente passar por um setor, ele é conferido. Entendi. Em todos os setores que ele andar dentro do hospital ou da clínica, aquele número é conferido, até mesmo para saber se aquele paciente é aquele paciente. Né? Verdade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso gera seríssimas repercussões legais, né? Com certeza, é isso mesmo, cara. Eu acho que quanto maior, quanto mais você se cercar de segurança para o seu paciente, é melhor tanto para o paciente quanto para você próprio, porque protege toda a tua estrutura, né? Então, vamos aqui adiantando. Eu tenho esse trabalho aqui, ele é antigo, de 2005, mas foi um dos primeiros trabalhos, foi Pimentel, do Dr. Pimentel. Na época ele era professor de dermatologia do HC de São Paulo, né? E ele fez esse trabalho mostrando a segurança dos procedimentos cirúrgicos, né? Dermatológicos. E não havia, você vai levantar nos trabalhos, e aí os trabalhos americanos também apontam isso, a extrema segurança dos procedimentos ambulatoriais. Não tem morte documentada desses pacientes. Quando a gente vê pacientes com morte em cirurgias ambulatoriais, é porque foram aqueles casos que os colegas extrapolaram a segurança. Né? O paciente que foi fazer lipoaspiração e teve complicações, né, importantes, sim, pessoas que não eram habilitadas para fazer determinados procedimentos. Então fica aqui a mensagem, que é muito importante, é o seguinte, os procedimentos ambulatoriais, desde que é levado em consideração todos os protocolos e levado em consideração tudo que é para a segurança do paciente, você está num ambiente extremamente seguro, né? Tanto para o médico quanto para o paciente. Vamos aqui adiante. A questão das complicações a gente leva em consideração muito como prevenir, né? Você falou, já deu um spoiler aí antes, como a gente prevenir determinadas complicações, né? Você já tinha até falado algumas coisas, né? A questão de risco, a gente pesar riscos-benefícios, né? Que é a questão do bom senso, né? Que a gente ter, levar em consideração a idade, você já falou, né? Doenças prévias, questão do tabagismo, né? E alcoolismo, levar em consideração as comorbidades que tem o paciente, uso de anticoagulante, distúrbios... Olha só, só interromper você aqui. Pois não. O tabagismo, né? O tabagismo, ele compromete severamente a cicatrização. Sim. Inclusive, em cirurgias maiores, alguns colegas, eles orientam o paciente a interromper o tabagismo, pelo menos por 2 meses antes, porque o tabagismo ele compromete a cicatrização, deixa ela com um aspecto estético pior. Em relação ao alcoolismo, aqui é interessante a gente posicionar 2 situações. Uma coisa é aquele etilista social. Para o etilista social, que não é aquele viciado, que já é dependente, é interessante que ele não faça ingestão de álcool nas 48 horas antes da cirurgia. Por quê? Porque o álcool, os metabólicos do álcool, eles vão interferir na bioquímica do anestésico e eles vão diminuir o efeito da anestesia. Isso tem trabalho dizendo isso. Uhum. E em relação àqueles que são dependentes do álcool, a suspensão também, antes da cirurgia, pode gerar uma síndrome de abstinência.
E Certo. você vai operar lá o paciente com assina adrenérgica, ansioso, convulsionando. Então, em relação ao álcool, é interessante ter todo esse cuidado. Não é só mandar o cara parar de beber ali, não, porque se ele for um dependente crônico, ele vai fazer síndrome da abstinência no momento da cirurgia, né? Aí vale também o indivíduo com anemia importante, né? É O bem importante. desnutrido. Tudo isso pode comprometer o resultado da tua cirurgia, né? Você faz uma cirurgia maravilhosa, muito bonita, mas não avaliou direito os riscos que advém e é inexorável ao paciente, aí você termina perdendo uma oportunidade de curar o paciente. Você poderia ter feito antes uma boa anamnese, identificado certos riscos, melhorado essas condições, e aí vai para a cirurgia de forma mais segura, né? E aí vem aí os distúrbios do comportamento, é muito importante, principalmente quem vai fazer procedimentos estéticos, né? A gente vê pacientes que faz uma expectativa muito gigante daquilo que vai fazer, e você tem que colocar ele no lugar. Peraí, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, até mesmo a gente que faz oncologia, colocar para a pessoa que a gente não está dando ali o passaporte para a cura, a gente está contribuindo com o melhor resultado para ele, e pode aquele tumor recidivar, mesmo diante da técnica mais apropriada, da técnica mais perfeita que tenha se feito ali, né? Otávio, e um detalhe interessante. Tem paciente que no transoperatório ele pergunta: doutor, já cortou? Já terminou? Já suturou? Você vê que a pessoa está travada, uma ansiedade muito grande, e aquilo ali gera uma descarga adrenérgica muito, muito forte, e quando o paciente, você já adiantou isso, quando ele se levanta, ele vai de uma hipotensão postural. E aí, o que eu noto na prática? Muitos pacientes que chegam relatando que tem alergia ao anestésico, na verdade ele não tem alergia ao anestésico. Ele fez uma hipotensão postural associada a um distúrbio de ansiedade. Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí, para não queimar uma ferramenta importante, que são os anestésicos, por um viés de interpretação. Então, a maioria dos pacientes que se dizem alérgicos, na verdade, eles não são, e de fato eles interpretaram isso, e o médico, no momento lá, na cirurgia passada, o dentista, ajudou o paciente na hora da hipotensão postural, mas na verdade não era alergia, não. Tá entendendo? É um dado muito frequente, né? A gente encontrar paciente com essas histórias e sabe que é uma raridade muito grande a alergia a esses anestésicos que a gente utiliza no dia a dia, né? Então é isso aí, a alergia das drogas e a questão de antissépticos, e anestésicos, a dose de anestésico, a dose de vasoconstritor que a gente vai utilizar, isso tem que ser levado em consideração, tem muito cuidado com isso, né? Sim. Estudo minucioso da lesão, da área que você vai operar, como você vai reconstruir, então ver se tem mobilidade de tecido para aquilo que você vai fazer, não está pronto ali tudo para a reconstrução, mas você tem que ter ideias de como você pode reconstruir, né? As possibilidades de reconstruir aquele local. E o plano B, às né? vezes até deixar para segunda intenção, E o que é uma plano B, forma de esperar uma reconstrução também, né? E o plano B, se a primeira alternativa não der certo, né? Tem que ter um plano B, é verdade. É verdade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Davi. Pois não. Olha só, tem alguns estudos que eles defendem que o AS, o acetilsalicílico, não precisa ser suspenso antes da cirurgia dermatológica. Isso, né? isso. Isso é um assunto controverso, né? Porque ele é um antiagregante plaquetário, e nas revisões aí, tem alguns autores que defendem que se o tempo de sangue estiver normal, você não vai precisar mexer no AS, exceto se esse tempo de sangue estiver alargado, e isso ocorre em até 25% dos pacientes. Então, assim, a maioria dos que usam AS, eles não vão ter risco aumentado de sangramento. Como é que é a tua experiência nesse sentido? Eu não recomendo a parada. Quando a cirurgia que eu vou fazer, né, em região, por exemplo, periorbital, tecido muito frouxo, a possibilidade de um sangramento e de uma compressão na região ocular é possível, eu divido essa responsabilidade com quem prescreveu o antiagregante. Sim, correto. Porque existe alguns trabalhos também que apontam
riscos maiores quando você para o antiagregante para a doença de base desse paciente. Sim. Né? Mas, assim, eu vou operar essa semana uma paciente que está utilizando AS e clopidogrel. E ela não pode parar, que ela acabou de fazer um cateterismo. Correto. Tem um mês que ela fez o cateterismo. Ela vai prolongar isso aí. E está com carcinoma espinocelular ulcerado na região mandibular, na região... Então, você tem que operar. Não dá para esperar um ano para depois operar essa paciente. Eu preciso operar, eu não posso parar. Então, eu vou fazer a cirurgia. Ela está ciente de que pode ter um hematoma, pode ter uma equimose importante, ficar mais roxo. Mas o que é que vai fazer? Ter o cuidado de uma cauterização mais importante de todas as estruturas vasculares, e a sutura tem que ser bem mais hemostática. Certo. Esse é um ponto muito importante mesmo. Tá? Aí, nesse outro aspecto aqui, nesse outro ponto do que a gente está vendo aí, uma boa avaliação pré-operatória do cirurgião e das condições de execução do paciente, né? Vale salientar aqui, cara, que é muito importante cumprir as regras legais, né, e as regras de vigilância sanitária que a gente tem hoje disponível para a gente, porque acontecendo qualquer eventual complicação, a gente está seguro sob o ponto de vista ético e sob o ponto de vista legal, né? Isso é muito importante. Então, respeitar aquelas regras inteiras ali de anestésico, de vasoconstritor, respeitar o tamanho da cirurgia, né, o local que você vai operar, né, se limitar ao que você de fato está habilitado a fazer, né, porque às vezes a gente extrapola as nossas responsabilidades e termina complicando, né. Então, domínio da técnica, planejamento cirúrgico, conhecimento da anatomia e áreas de risco, isso é importante, as doses, os efeitos adversos dos medicamentos, todos anestésicos. O auxiliar tem que estar capacitado para te ajudar, né, na sala de cirurgia, que saber fazer o trânsito na sala de cirurgia de maneira adequada. Ter um material cirúrgico de boa qualidade, vai desde a sutura, porque inclusive a gente tem, pessoal, uma aula excelente com o cirurgião plástico que fala desses instrumentos, da importância de um bom fio de sutura, né, das agulhas do fio de sutura. Tem no nosso podcast também, dá uma conferida lá. As noções de emergência, noções de medidas de emergência. A gente tem que, no mínimo, ter familiaridade com o suporte básico de vida, né? É muito raro a gente acontecer alguma coisa dessa natureza, mas a gente, como médico, tem que estar, no mínimo, manter-se familiarizado com o suporte básico, né? Básico até transferir para uma unidade com suporte melhor, né? Exatamente, até que chegar um serviço até chegar um serviço de ambulância que possa fazer essa transferência de maneira segura, né? Então, também tratar todas as complicações possíveis que advêm da tua intervenção, isso é muito importante. Aqui são os materiais que a gente precisa, né? Hoje, legalmente, é preciso ter oxigênio lá dentro, ambu, o cardioversor, né? O desfibrilador, na verdade. Aspirador de secreção, principalmente quem vai mexer em cavidade, né? As complicações, a gente pode dizer que tem complicações transoperatórias, pós-operatórias imediatas e recentes, e as pós-operatórias tardias. A gente vai tocando aqui, mostrando alguns casos, e a gente vai tocando neles, Cipriano. Vamos aqui, ó. Nas complicações transoperatórias, né, ansiedades e distúrbios do comportamento, a gente tem que saber lidar com isso aí. A sudorese, náuseas, vômitos, lipotímia, hipotensão, hipertensão arterial, síndrome vasovagal, às vezes pega muito a gente, né? O paciente, às vezes nem anestesiou, só por ver a agulha já dá já passa mal, tem hipotensão. E é interessante, você também tem uma estrutura, sua máquina, que você possa fazer lá um Trendelenburg para melhorar o fluxo, né? Levantar os membros inferiores. Exatamente. A síndrome vasovagal é bastante comum e a melhor intervenção para reverter é realmente levantar os membros. Eu costumo levantá-los, quando acontece isso, levantá-los, segurar mesmo com a própria mão e deixar bem mais alto, né? Porque às vezes a maca não consegue dar um Trendelenburg adequado, por melhor que ela seja,
E as marcas da gente de cirurgia ambulatorial, elas não dão um trem muito alto. E aí eu costumo levantar mesmo as pernas das pessoas, segurar, e isso resolve bastante, em 100% praticamente aí dessas complicações, tá? Lesão de vasos, e ramos nervosos. Tem lesões, pessoal, que é preciso acontecer. Porque se o tumor está no local que é necessária a remoção daquela estrutura neural, a gente vai ter que tirar. Que ele está infiltrando aquela região e tal. Na estrutura vascular, a mesma coisa. Só que na estrutura vascular, a gente tem que levar em consideração o tamanho da estrutura vascular. Se a gente tem esses tumores invadindo uma lesão ou uma lesão perivascular grande, de grande calibre, é interessante que ela não seja operada pelo cirurgião dermatológico, que não está feito a reconstrução de estruturas vasculares mais calibrosas. Então, a gente trabalha numa área diferente. Não há nenhum demérito, eu digo muito aqui, a gente convidar ou trocar ideia com o cirurgião vascular, com o cirurgião oncológico, né? O cirurgião plástico, que for às vezes necessário. Correto. E chamá-lo para dividir e compartilhar essa cirurgia. E aqui... Você falou uma verdade. Olha só. Carcinoma base celular. O carcinoma base celular, às vezes, quando você está fazendo ali uma biópsia diagnóstica ainda, que a lesão fica meio não característica, você não sabe se é um carcinoma base celular, um espinocelular, se é uma queratose actínica hipertrófica, qualquer um tricapitelioma. O carcinoma base celular se denuncia pela quantidade de sangramento. Na hora que você remove ele é pequenininho, mas o sangramento é desproporcional ao tamanho da lesão. Isso é uma coisa que até minha auxiliar diz: doutor, é um carcinoma base celular. Está sangrando muito. Eu dizia: é verdade. É isso mesmo, bem lembrado, viu? Tem uma avidez por circulação, né? Ele tem uma estrutura, ele tem um comportamento, né? Na dermatoscopia, o que a gente observa no carcinoma base celular, que são aqueles vasos, né? E aqueles vasos marcam bastante o carcinoma base celular. Complicações pós-operatórias imediatas, né, e recentes, por exemplo, a dor. É algo bastante limitante. No momento cirúrgico, então ter cuidado com a anestesia adequada. Quando a gente vai fazer uma cirurgia um pouco maior, né, Cipriano, a gente tem que ter o cuidado de fazer o complemento da anestesia no plano mais profundo. Um cisto, por exemplo, epidérmico, que a gente faz na periferia do cisto. Da medida que a gente vai tirando o cisto epidérmico, do dorso, por exemplo, que é mais profundo, aí você está lá na estrutura profunda, dá um toque ali e o paciente dá um grito porque sentiu o corte que você deu. Cuidado com isso. Isso põe em risco a tua credibilidade junto ao paciente. Então, vai fazendo anestesia, ter o cuidado de fazer anestesia na parte inferior também. Então, sentir dor no momento cirúrgico não convém, isso aumenta a pressão, em risco de complicações, sobretudo aqueles pacientes que têm um risco de hipertensão, risco de infarto. A dor é terrível para o paciente, né? No pós-operatório, tem situações em que a dor já é previsível e a gente pode minimizar bastante. Por exemplo, nas cirurgias de unha, que são bastante dolorosas no pós-operatório. Eu sempre prescrevo um analgésico. Não sei se você também faz isso. Tem uma apresentação da nimesulida, que é a nimesulida 400mg. Ela tem um nome comercial, mas eu não vou citar para não gerar conflito de interesse. Certo. Que ela é muito boa. Nimesulida 400mg, você faz lá um comprimido de 12 horas, ele tira praticamente todas as dores pós-operatórias. É muito eficiente, viu? Mas nesses casos selecionados, eu associo também. Se for cirurgias usuais, dipirona, paracetamol. Eu gosto muito da dipirona, eu gosto bastante da dipirona, tem um efeito analgésico muito bom. A questão da hemorragia é algo também comum, né, da gente observar. Sim. A hemorragia, eu tive uma paciente recente, tem uma aula nossa, um vídeo cirúrgico, mostrando a complicação recente, hemorrágica, de uma paciente que a gente operou usando o antiagregante e ela fez sangramento pós-operatório. Ela fez no primeiro dia e fez no segundo dia.
eu tive que reintervir 2 vezes, aí, 3 vezes, na cirurgia em si, logo no dia seguinte e no dia depois, com suturas mais hemostáticas. Mas a família sabia, eu tinha meu telefone para ligar a partir do momento que sentisse a necessidade. Então, a hemorragia é algo que é previsível, o cirurgião que não passou por essa situação, é porque está operando pouco, né? Ou está operando muito superficial, não ter hemorragia, né? Otávio, uma hemorragia ali no pós-operatório imediato. E você faz um anestésico infiltrativo com vasoconstritores, ali dá uma segurada. Você habitualmente fica observando, deixa aquele paciente lá na maca, no repouso, quanto tempo para liberar, para ele ir para casa? Deixa não, eu concluo minha cirurgia, ponho o paciente sentado, devagar, depois em pé, depois vai sentar comigo ali, eu vou orientá-lo na medicação em casa. Ele não fica lá na clínica esperando por muito tempo. Agora tem meu telefone, na medida que ele precise, ele voltar para mim. Eu já tive 3 situações nesses 25 anos aí, e 3 situações em que eu precisei reintervir, e eram sangramentos importantes, né? Aí ele faria, mesmo dentro porque ele aconteceu o sangramento horas depois, a vasoconstrição dada pelos nossos vasoconstritores, ele pode ali falsear a ideia de que está tudo controlado. Depois que passa o efeito vasoconstritor, horas depois começa um sangramento numa artériazinha que ficou ali sem ser vista, sem ser cauterizada, ou sem ser pinçada pelo teu ponto, e aí ela fica ali jorrando um sangramento importante. Eu já tive realmente situações desse tipo. O mais importante quando a gente faz cirurgia é que o paciente tenha acesso direto a gente, né? Para a gente reintervir. É muito chato você pegar complicações dos outros, também não quero que os médicos peguem minhas complicações, quem tem que corrigir sou eu mesmo. E isso pode acontecer, não é nenhum erro. O erro é a gente não oferecer ao paciente a oportunidade de chegar em nós, né? Depois dessa situação. Aí você falou em hemorragia, eletrocoagulação e o marca-passo aí. Qual é o seu cuidado? Não tem problema, esses marca-passos modernos, eles não têm interferência com os eletrocautérios novos de alta frequência, não. Então tem uma segurança muito grande. E para reforçar a segurança, a placa eu coloco fora do campo de passada do marca-passo. Por exemplo, eu vou operar no membro direito, o marca-passo está aqui no esquerdo, então ele vai ficar no lado contrário, a placa. E eu tenho somente os eletrocautérios de alta frequência. Eu peço sempre uma posição do cardiologista que colocou o marca-passo. Nós vamos fazer essa cirurgia. Você tem alguma orientação diferente? Não, está tudo livre, está liberado e a gente faz a cirurgia. Aqui, as complicações, né? Vamos ver as complicações aí, uma situação de equimoses, um sangramento que aconteceu. Isso é muito comum, tá? Dependendo do tamanho desse sangramento, você pode ter até deiscência de sutura, você pode ter infecção secundária, né? Então, mas há situações em que o tecido é muito frouxo, você tem que orientar o paciente e dizer que, olha, você quer ficar roxeado, vai ficar com a impressão de que isso teve um sangramento aí, mas é tranquilo. E a evolução é com a resolução espontânea disso aí. Na dúvida, palpar, né? Sim. Olha, essa da pálpebra superior é um local muito delicado, né? Você pode ter hemorragias aí nesse local e trazer complicações oculares graves para o paciente, né? Sim. Aí outra aqui, um seroma, né? Veja que foi um retalho importante ali no rosto desse paciente, um edema importante aí. Esses seromas, quando você deixa uma área descolada muito grande, a possibilidade do seroma é real, certo? Sim. E no seroma, o risco é de infecção, tá? Sim. O risco maior é de infecção. E no seroma, dependendo do tamanho desse seroma, a cicatrização fica prejudicada. Demora mais tempo. Você veja que esse paciente foi operado do lado direito, até o lado esquerdo tem
tem uma equimose ali, né? Então, todo esse tecido pode ser acometido aí, né? Então, aí só para chamar a atenção da questão dos hematomas e seromas. E hematomas e seromas maiores, eles podem comprimir a circulação ali até gerar uma epidermólise e necrose do retalho, né? Com certeza, verdade. A gente vê aqui, ó, nessa situação daí, houve hematoma, veja que o enxerto, houve perda do enxerto desse paciente da tela aí, ó. E no paciente, no nariz, a hemorragia com infecção, aí teve hemorragia, infecção secundária, perda também, houve decência, perda do parte do teu processo cirúrgico, né? E tem um detalhe importante na cicatrização, nas fases da cicatrização do enxerto, que a gente precisa dominar. Olha só, nas primeiras 72 horas, o enxerto ele é irrigado por embebição plasmática. Isso. Você faz ali o acoplamento entre o enxerto e o leito receptor, faz ali um curativo de Brown, né? Curativo de Brown. Curativo de Brown, faz ali uma leve compressão, ele vai ser irrigado por embebição plasmática. Depois do 4º dia, esse enxerto ele começa a ter autonomia. Ele começa a haver inosculação entre os vasos do enxerto e a área doadora, e aí já cria uma segurança maior. Né? O seu curativo de Brown, você troca com quantos dias, Otávio? 7 dias. Só com 7 dias, né? Só com 7 dias. Ótimo. Troca com 7 dias, já tem pego o enxerto, já tem pego, isso é uma fase importante, já tem pego esse enxerto, mas tira com mais segurança. Correto. Aqui outra situação, ó, uma infecção na ferida cirúrgica e decência de pontos. A infecção geralmente leva a decência de pontos, né? A gente vê a situação desse paciente, uma evolução importante, ele estava infeccionado, orientado com antibiótico, mas assim mesmo houve abertura dos pontos. Aí a cicatrização fica por segunda intenção, e na cicatrização de segunda intenção é bom lembrar que a possibilidade da cicatriz inestética é grande, né? Tanto atrófica, alargada, hipertrófica, né? Aumenta muito a possibilidade dessas cicatrizes desagradáveis. Sabe, então, assim, ocorreu a deiscência lá, e aí a sutura, perdemos a sutura. Segunda intenção mesmo, né? Nunca tentar ressuturar, né? Depois de 4, 48. Não, porque a gente teria que reavivar as bordas para fazer a sutura aí. Mas eu particularmente, deixo sempre por segunda intenção, né? Aí reintervenho se por acaso a cicatriz for desagradável. Aí já reintervi algumas vezes se a cicatriz ficou muito desagradável. Às vezes nem fica, sabe? Porque a gente tem muito receio da cicatriz de segunda intenção, mas o que a gente tem visto cada vez mais é a indicação da segunda intenção, sobretudo nas tumorações, o acompanhamento fica melhor, nas tumorações malignas, né? Estou falando de tumorações malignas. Otávio, um detalhe interessante em relação, você acabou de falar na infecção da essência, tem alguns colegas que pedem para o paciente tomar banho com clorexidina na noite anterior, para diminuir o risco de infecção nas cirurgias maiores, né? E eu, na minha prática, eu tenho observado, isso aí não é esmeraldite, não. O risco de infecção secundária pós-cirurgia dermatológica em médico, técnico de enfermagem é maior do que a população normal, população geral. Entendi. Isso está relacionado, provavelmente, à alteração da flora. Colonização diferente deles, né? Colonização diferente. Então, o que eu questiono aqui é se esses profissionais da saúde não teriam indicação de fazer uma descolonização bacteriana nasal como pirocina antes da cirurgia. Entendi. Porque eu nunca vi nenhum trabalho nesse sentido, não. Não sei se não saberia lhe dizer se para esses grupos seria interessante fazer isso, sabe? Eu, particularmente, não tenho em grupos de profissionais de saúde um risco maior, não. Nem prestei atenção a essa situação. Não vi nenhum trabalho com essa pegada aí, não, sabe? De avaliar esses grupos, não. Aqui é relato de caso meu, sem significância estatística, Entendi. Né? O colega médico, ele sempre infecta. Entendi. Aí vê esse paciente, ó, com necrose, né, de enxerto,
A necrose também é uma complicação importante que pode advir do seroma, do hematoma, né? Pode advir também ali do mal curativo de Brown, né? Não houve adequação desse enxerto no local. Então, a gente pode ter a perda desse enxerto aí e necrosar. Aqui um paciente que teve necrose de retalho, porque há sofrimento na ponta do retalho. Aí eu faço o desbridamento, cicatrização por segunda intenção, e a cicatrização aí ficou muito legal, não reintervi não. Aqui, cara, uma complicação que é extremamente rara, houve uma ruptura do duto parotídeo. A colega mexeu na área aí, pensando num cisto mais profundo, e foi fazendo descolamento com a tesoura, e ela terminou lesando o duto parotídeo. O duto lacrimal, o duto parotídeo aí, tá? É uma complicação possível, esse é um caso que eu vi nesse tempo todo aí de cirurgia da gente. Mas toma cuidado, vai conhecer a anatomia adequadamente, para que você não tenha essas complicações aí, tá? Foi bastante desagradável o paciente, Cipriano, porque quando suturou isso aí, começou um edema, e ele, quando ia comer, ele sentia que escorria a saliva aqui pela região da cicatriz, sabe? Foi bastante desagradável. Isso ele volta ao normal, com o tempo volta ao normal, sabe? Ou você pode fazer o cateterizar pela boca, até o dentista faz isso também, e deixar um catéter e ele vai se refazer, sabe? Aqui, as complicações aqui pela má técnica, né? Quer dizer, uma lesão de um nevo intradérmico que foi feito um shave. É aquela que você falou, tem que conhecer da doença. Você sabe que o nevo melanocítico, ele tem fase juncional, né? Composto e intradérmico. Então, onde é que eu estou mexendo aqui? Se eu deixar resto de nevos, ele vai voltar, né? Isso é uma lesão benigna. Estou falando de lesão maligna, então, lógico, né? Está nem se falando nisso. Ponto, Otávio. Oi? E nesse ponto, agora que você mostrou nesse slide aqui, eu chamaria atenção para a chamada síndrome do nevo recorrente. A síndrome do nevo recorrente, como aquele nevo residual que ficou lá na derme, ele recidiva com pigmentação, muitas vezes essa pigmentação, e o melanócito, ele adquire um aspecto bizarro, simulando um melanoma. Então, a síndrome do nevo recorrente pode trazer uma dúvida desagradável em relação ao pseudomelanoma, e isso gera muito desgaste. Com certeza, então, é verdade. Bem lembrado que você colocou aí, muito bem lembrado. A recidiva de nevos melanocíticos traz essa insegurança histopatológica, né? Porque o patologista pode dizer que é um melanoma e aquilo não ser um melanoma. Sim. E é algo que pode ser bastante desagradável para o paciente, inclusive intervenções desnecessárias, né? Aqui, ó, uma cicatriz hipercrômica e alargada, muito comum em pacientes que tem esse tipo de cicatriz quando faz cirurgia de abdominoplastia, né? Foi esse caso aí, certo? Aqui, essas cicatrizes hipocrômicas, um paciente, ele tinha acrocórdio, essa paciente tinha acrocórdio, Cipriano, e foi feita eletrocauterização dessas lesões, sabe? Aí, é também a falta de conhecimento para a abordagem correta desses tipos de lesões. Não faz, isso foi um cirurgião geral que não tinha o conhecimento adequado da patologia cutânea, né? Por isso que termina fazendo isso. Aí, esse curso de cirurgia dermatológica tem a pretensão também de capacitar as pessoas. Não há nenhum problema que o cirurgião geral, que outros cirurgiões, que as pessoas se sintam, o médico de família que hoje faz cirurgia dermatológica também, faça algumas das intervenções, mas tem que ter segurança naquilo que vai fazer. Tem que saber fazer, para não fazer algo iatrogênico para o paciente, né? Então, eu prefiro uma cicatriz hipercrômica residual do que uma hipoacrômica. Porque a hipercrômica você consegue clarear. Agora, a hipoacrômica, você lesou tanto a camada basal
da unidade epidermomelânica que você não tem mais pigmento para repigmentar aquele trecho. Então, gera essas cicatrizes que são pontiformes, leucodérmicas, que são extremamente desagradáveis. Outra complicação da cirurgia é essa extrusão de pontos, né? Quando a gente faz ponto intradérmico, por exemplo, se deixar o ponto muito superficial, a tendência, sobretudo quando é de nylon, não são absorvíveis, o organismo tentar colocar para fora, forma granulomas, granulomas que são bastante desagradáveis, ficam, inclusive, alguns deles infectando. Eles são tão superficiais que terminam infectando. E a gente teria que tirar esses pontos que estão na derme mais alta. Aqui uma complicação na cicatriz atrófica, hipercrômica, né? E também tem hipocromia, mas uma pessoa que sofreu uma queimadura e é o tipo de cicatriz que surgiu aí nessa pele aí, tá? Poderia ter sido aí uma área de enxerto, né, do enxerto de pele parcial. Aí ele se tira desse jeito também, ou tira nessa região, ou tira na nádega. Geralmente tira mais na nádega, mas assim, é possível tirar na coxa também, né, na lateral da coxa. E pode ficar dessa maneira também, né? Otávio, você prefere usar o bisturi ou a faca de Blair para usar essa? Bisturi. Eu sempre faço de pele total, sabe, Cipriano? De pele superficial eu não faço, eu gosto muito do resultado de pele total. Entendi. Aqui, ó, a cicatriz hipertrófica, né, que a gente vê nesses pacientes aqui. A intervenção, não me lembro agora qual foi a intervenção que esses pacientes fez aí, mas está aí, isso é muito comum acontecer, a gente pode, nessas situações daí, tentar tratá-las. Aí eu, particularmente, uso infiltração de corticoide, a triancinolona. Aí você usa o quê? Não, microagulhamento ajuda bastante, viu? Microagulhamento, ele dá um resultado bom. Primeiro aqui, diferenciar a hipertrófica de queloide, né? O queloide, ele extrapola os limites da excisão cirúrgica, e a hipertrófica não, ela é menos exuberante do que o queloide. Isso. Então, nesses casos aí, você pode fazer infiltração, dar um bom resultado, com cuidado, porque às vezes se você infiltrar muito concentrado, você vai dar uma lipodistrofia no tecido celular subcutâneo e vai criar uma lesão pior do que era inicialmente. Muito bem lembrado. A gente tem um vídeo, vai ter vídeo também de infiltração de triancinolona, e vai estar disponível para vocês a diluição do triancinolona. É muito importante. Se você fizer de qualquer maneira, realmente isso que ele colocou é importantíssimo. A atrofia que fica, às vezes, é pior do que a própria cicatriz, tá? Que ele está vindo para tratar. Aqui um queloide, ó. O agulhamento ajuda, viu? O agulhamento também, né? Então, a remodelação ajuda. Essa garota com queloides importantes aí, ó, extrapolou a área da cicatriz, né? Como você falou, que diferencia a hipertrofia, a cicatriz hipertrófica do queloide. Aqui, isso é extremamente desagradável, a retração cicatricial. Aí dois pacientes aí, uma paciente que tem um retalho de pedículo subcutâneo, que fez essa retração labial importante, e essa que fez aí na região do canto do olho, uma paciente de Dr. Cipriano. Como é que você trataria isso aí, hein? Otávio, não, essa paciente, ela chegou no consultório já com essa cicatriz, né? Uhum. E realmente era um carcinoma base celular, porque ela postou comigo, e aí eu indiquei um colega da cirurgia plástica, porque eu ia viajar nesse momento, e aí ela chegou com essa retração, né? Uhum. Aqui no caso, primeira coisa é observar, porque isso aqui é recente. Essa cirurgia aí tem 15 dias. Tá. Então, observar, pode melhorar muito ainda. Ela tem como melhorar muito ainda. A primeira medida é não reintervir logo. Certo. É esperar a paciente já que tem idade, isso aí, como tem muito tecido, esse tecido ele tende a se acomodar da maneira mais estética possível, viu? Entendi. E, em último caso, fazer um retalho mudando aí o vetor de força.
Muito bem. A É gente, uma zetaplastia aí funcionaria bem legal. mudando o vetor da força, né? Exatamente, perfeito, meu amigo. Eu também faria da mesma maneira. Aqui mais um paciente, olha, que tem uma lesão, ele tinha uma lesão ulcerada na região do malar, pegava ali no canto do olho, um pouco do canto do olho, foi removido toda a lesão e feito um enxerto. E aí houve uma retração, viu aquitrópio ali nesse paciente, tá vendo aí, né? Então dá pra gente intervir depois, né, disso aí, melhorando esse aquitrópio, pode fazer um enxerto ali abaixo da região ciliar, também funciona legal. Infelizmente, assim, é algo que pode acontecer, isso são situações pós-cirúrgicas possíveis. É interessante que a gente tenha ferramentas para poder ajudar o paciente nessas abordagens, né? Aqui, ó, recidivas tumorais, né? Que é muito, muito, muito comum. Essa paciente que teve essas tumorações e teve recidiva desses carcinomas, né? A recidiva de carcinoma é sempre uma complicação importante, né? Porque o risco aumenta demais da gente não conseguir a devida intervenção de cura, e aí vai ficando complicando. Os tumores com possibilidade de metástase, como carcinoma espinocelular, nos carcinomas recidivados espinocelulares, a possibilidade de metástase também aumenta, né? E aqui, ó, Cipriano, também as sequelas cicatriciais. Esse paciente com grande tumor na região lateral do nariz, veja como foi feito aí, e foi feita a reconstrução desse paciente, houve só um levantamento discreto da asa nasal, né? Isso aí termina sendo uma complicação que a gente coloca para o paciente, mas diante do quadro geral dele, do que foi feito como intervenção e ficar somente uma sequela dessa natureza, passa muito bem por eles terminam aceitando com certa parcimônia, né? E respeitando aquele princípio, né? Primeiro a vida, depois a função e por fim a estética, né? Exatamente, muito bem dito aí. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. Então, bicho, para a gente concluir aí, ó, a gente diz que assumir o tratamento e assistência completa do paciente é fundamental, né? Parece óbvio, mas nem todo mundo faz isso, né? Discutir as opções de correção ou melhora, quando a gente tem complicação, né? Parecer o auxílio de outro especialista, não é demérito nenhum pedir isso, né? Nunca assumir um ato médico sem as devidas habilidades. Isso também parece óbvio, mas a gente vê muitos jovens se aventurando, né, colega? Então, tem muito cuidado com isso. A gente não precisa ir aonde a gente não está habilitado para chegar. Então, vai naquilo que tu sabe que tu está habilitado. A tua profissão é muito importante, salva vidas, mas também pode danificar vidas. Então, tem muito cuidado com isso. Nossa responsabilidade transcende simplesmente os nossos aspectos legais e do ponto de vista ético. Eu acho que a gente chega mesmo a um ponto mais, até mesmo, de responsabilidade espiritual naquilo que a gente tá fazendo, tá? Essa é a minha opinião. Algum acréscimo aí, meu amigo? E detalhe, olha só, quando a gente assiste às aulas de medicina legal e direito em medicina, com um advogado, o que a gente escuta? Toda vez que o paciente tem uma complicação na sua mão e você fica com ele, você dá toda a assistência possível que você consegue dar, isso diminui muito a probabilidade daquilo virar um processo. É verdade. Né? E diminui muito, porque você estava com o paciente, e se virar processo, você não sumiu. Você continuou ali e estava junto. Então, isso aí, a assistência adequada Eu passei 15 anos como conselheiro do CRM
e vi que assim, 90% dos litígios éticos no conselho são por quebra do relacionamento médico-paciente. Principalmente, colega, quando a gente deixa de dar a devida assistência ao nosso paciente. Quebrou essa relação de confiança, aí o risco desses tipos de dor de cabeça termina sendo maior, né? E aí, a gente dá um até logo para vocês, agradece aí mais uma vez a todos. Nós estamos numa jornada de aprendizado, nós estamos numa jornada de conhecimento e a gente vai vir com outros podcasts, outros videocasts desse, que tragam aqui para vocês informações valiosas, informações que possam agregar muito na profissão de vocês, na vida cotidiana, tá? Eu agradeço aqui a meu amigo Cipriano, eu tenho uma admiração muito grande por ele, pelo conhecimento enorme de dermatologia que ele tem. Meu amigo, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, viu? A gente agradece bastante. O nosso projeto aí fica muito grato com sua participação e pede até a você, eu já tenho pedido encarecidamente a ele, que crie o curso de cirurgia, de dermatologia tropical. Ele é um grande conhecedor de dermatologia tropical, tem muito que oferecer aí para a sociedade brasileira, para os médicos do Brasil inteiro e, quiçá, do mundo. É isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Tudo de bom para vocês. A oportunidade aí é excelente. Aprendi muito. Valeu, meu irmão. Muito obrigado.